Boa noite a todos. Estamos novamente aqui na nossa live, a segunda live, que hoje tem um tema especial. Eu vou contar para vocês. Eu sou Eliane Turano Monteiro de Castro Torres, sou pediatra e tenho um livro, o livro Conversando com o Bebê, que eu realmente estou me baseando nesse livro para conversar com vocês, explicando tudo isso que eu sempre tenho percebido nesses anos todos de trabalho, 43 anos, e gostaria realmente de passar muitas coisas. E eu espero estar conseguindo passar para vocês, porque hoje nós estamos também no Facebook, tá? Além de estarmos aqui no Instagram. Então, muito bom isso. Vamos ver. Então, o que nós podemos fazer? Na página Conversando com o Bebê do Facebook. Na página Conversando com o Bebê do Facebook, tá? E no Instagram atualmente. Depois, alguns cortes vão aparecer no YouTube, tá? E vai aparecer em um monte de lugares aí que o Marcelo está providenciando. O Marcelo é o meu auxiliar no marketing digital, porque realmente, para mim, isso daí está sendo uma novidade e muito agradável. Por sinal, assim, é uma realização de um sonho. Para quem não sabe disso, quer dizer, muitas pessoas já sabem, né? Mas é a realização do meu sonho, porque desde que eu comecei a escrever, eu sempre tive vontade que as pessoas ouvissem, que as pessoas lessem o meu livro, que as pessoas se identificassem com tudo aquilo que eu costumo escrever, que o bebê costuma falar com a mãe, né? Aí me perguntam muitas coisas, da onde veio tudo isso? Olha, comecei a escrever e continuei a escrever, e o bebê está aí, se manifestando através de palavras que eu realmente procuro colocar da melhor forma que eu posso, para que as mães, os pais, os avós, todos possam compreender um pouco esse bebê, que não é um ser em miniatura, que não é, sabe, uma pessoa que não sabe de nada. Ele é todo especial. É o bebê que se manifesta de uma forma toda característica, porém com sentimentos, com percepções, com muitas coisas que as pessoas às vezes não valorizam, porém nós precisamos compreender, sim, através da nossa percepção, do que nós possamos observar naquele ser, né, que está ali ao nosso lado, na nossa frente, e que muitas vezes nós não percebemos. Então, eu normalmente trabalho com crianças de 0 a 2 anos na prefeitura, né? E no consultório trabalho com outras idades também, por causa da homeopatia. Mas como eu tenho um volume maior de pacientes de 0 a 2, eu costumo prestar muita atenção nos meus pacientes. Eu costumo realmente procurar entender e conversar com eles. Não é só questão de interpretação, é questão de observação, de sentimento, de troca. E é isso que os bebês fazem o tempo todo. Eles querem aprender conosco. Tudo que eles possam aprender, eles tentam aprender, eles fazem um esforço, sabe, bem grande para isso, né? E estão o tempo todo ligados, prestando atenção no que nós estamos não só falando, mas sentindo, percebendo. Então, nós também precisamos perceber tudo isso. Eu acho que isso é uma coisa assim, muito justa, né? E quem não faz isso está perdendo a chance, porque eles, além de se comunicarem, eles ensinam muita coisa para nós. Então, esse ensinamento nós precisamos absorver de uma forma assim, o mais completa possível, se nós queremos realmente envolver esse bebê na segurança, na certeza de que ele está sendo muito bem-vindo à vida. Então hoje o nosso tema é justamente isso: bem-vindo bebê, bem-vindo à vida. E no meu livro eu escrevi aqui um pedaço que não chega a ser bem um capítulo, mas é uma página, né? Um pedaço do início da vida. Então, eu gostaria de ler para vocês entenderem do que eu estou tentando aqui falar, né? E me expressar para vocês. Então, começa assim, o início da vida, tá? É a
personalização. O que seria isso? Seria o bebê justamente sendo formado. O início do espermatozoide com óvulo. Acabou de acontecer, tá? O ovo. Então, é a personalização, que o bebê ali tem um corpo. Voltando à fase de criança. Aí o bebê fala dessa forma. Curioso, parece que algo mudou em mim. Após uma longa espera, uma parada no meu processo evolutivo, sinto-me diferente. Que pressa enorme de crescer, de me desenvolver, de me diferenciar. Por que tanta pressa? Não sei. Só sei que é necessário. Por quê? Não sei. Aliás, sei tão pouco. A única coisa de que tenho certeza é de que me sinto feliz. Sinto vida. Sinto a energia fluir dentro dos meus poucos limites. Limites? Caramba! Acabei de descobrir que realmente tenho limites. Foi isso então que se modificou. Maravilha! Eu sabia que algo estava por acontecer. Eu sabia. Como eu sabia? Não sei. Puxa, não sei nada mesmo, mas alguém há de saber. Alguém muito especial quis me ensinar a viver. Do pouco ou quase nada estacionado que era o meu conteúdo existencial impotente, fez aparecer a vida. A vida. A vida que é esse fato concreto, essa necessidade urgente de desenvolvimento completo. E aí aparece o neném numa ultrassonografia, né? E continua mais um pedacinho. O que era eu? Ora, eu não era nada, apenas pensava ser. Como pensava? Eu não pensava em nada, apenas vibrava na expectativa de ser alguma coisa algum dia. Mas vibrava. Ah, sim, isso eu fazia. Vibração é inerente ao universo em que nos situamos, e eu não iria perder essa chance, mesmo porque, de uma forma ou de outra, estaria vibrando. A única diferença é que pude escolher e optei pela vibração consciente. Sabe o que é isso? Nem eu sei, mas sinto. E é por aí. O sentimento do bebê. Ele pode não saber se expressar muito bem, ele pode ter as dificuldades dele da comunicação verbal, tá? Porém, ele tem sentimento. Ele percebe tudo à sua volta. Muito mais até do que nós pensamos e do que nós também fazemos, porque ele tem condições de fazer isso, porque ele precisa desse crescimento. Ele está crescendo. Na hora que o bebê é formado, no caso do ovo, né, que eu estava falando, da união do espermatozoide com o óvulo, que faz o ovo, já existe um corpo, já existe vida. E daí em diante, ele quer muito rápido fazer com que as células se proliferem e que ele aumente e que ele que fique diferenciado e vai evoluindo rapidamente. Essa vontade enorme de viver faz com que ele tenha essa impulsão tão grande que forme o seu corpo rápido, muito rápido. Em 3 meses já está praticamente tudo pronto. Depois vai precisar só melhorar um pouquinho e ir crescendo até o momento do parto. E é isso que nós temos que pensar. Por quê? Aí tem todo um envolvimento do próprio bebê e da mãe. A mãe que muitas vezes nem sabe que isso tudo está acontecendo dentro dela, mas já existe toda uma vibração, todo um movimento do universo, né, que conspira, como muitas pessoas falam, para que isso tudo aconteça. E acontece rápido. Até que ela saiba, né, já aconteceu muita coisa linda
que nós precisamos sim valorizar, perceber, e quando percebemos e notamos que existe esse ser dentro de nós, aí eu falo da mulher grávida. Quando nós percebemos isso, nós precisamos ajudar, porque não só o nosso pensamento, mas aí fisicamente também o nosso corpo vai ajudar nessa formação. É fundamental que exista realmente uma interferência verdadeira da mãe, e por que não falar do pai também, que é tão importante, porque não é à toa que existem dois para cuidar de um ser, né? Existem dois porque o trabalho é grande e existe a necessidade da participação dos dois, pelo menos, além de toda a equipe familiar, além de todos os amigos, além de todo o contexto de vida, que o bebê vai precisar depois aprender a viver nesse mundo, e nós precisamos ensinar para ele o melhor. Isso, normalmente as mães, os pais falam para mim, né? Eu estou falando muito de crianças assim, normalmente, tá? Que acontece a maior parte das vezes, tá? Que são essas crianças que, por exemplo, eu atendo, né? De 0 a 2, é uma coisa fantástica, como a maioria realmente não tem problemas. Elas precisam só de orientação para o seu crescimento natural, normal, saudável. Então, nós precisamos saber que isso é importante, não é só deixar acontecer. Quando é que eu vou educar? Quando é que eu vou fazer alguma coisa? Ontem, antes de engravidar, com certeza. E depois que o bebê já existe, durante todo esse processo da gestação, a responsabilidade é enorme. Agora, não é para ninguém ficar se sentindo sufocada ou culpada por alguma coisa que fez ou que não fez, não. Porque tudo é um aprendizado em equipe também. O bebê está dentro do contexto, está aprendendo também com os pais a viver aquela vida que eles escolheram. E eles precisam se adaptar. Mas não esquecer em momento nenhum de pensar no melhor, de querer o melhor, de desejar o melhor. Nós não temos imaginação à toa. Nós temos vontade. Tudo isso precisa ser acionado. Sabe? Não é por causa de você já ser um adulto que você não vai usar a sua imaginação. Porque a imaginação é para realmente te ajudar nessa tua vontade. Como é que você vai imaginar alguma coisa maravilhosa se você não tem nem ideia daquilo? Você vai ter que imaginar. As crianças fazem isso muito bem, mas os adultos não conseguem, porque eles se impedem de fazer isso, muitas vezes. Então, é aquela mãe que sabe que está com o bebê ali, vivo, presente, ela vai imaginar o bebê da melhor maneira que ela puder, e não ficar pensando um monte de coisas que não deve. Não deve ficar pensando no que pode acontecer, não. Pode acontecer o melhor sempre, sempre, tá? Temos que pensar no que é melhor. Isso não só dá muita paz para essa gestante, tá? Para toda a família, como também ajuda efetivamente a formação do bebê. E nós não podemos esquecer disso. É 50%, como eu sempre falo, né? Que você pode escolher o bom e pode escolher o ruim. Você pode escolher ficar preocupada ou você pode escolher trabalhar efetivamente para a formação saudável do seu bebê. Qual que nós vamos escolher? Com certeza vamos precisar trabalhar pela saúde do nosso bebê. Mas eu não sei como. Não precisa saber. É só fazer o melhor que você pode. Por você, por ele, procurar coisas saudáveis para você realmente se alimentar, não só alimento físico, mas principalmente de pensamentos, tá? No meu livro, depois eu falo também sobre pensamentos, cultivar pensamentos, tem até um teatrinho, sabe, que nós fazemos lá na maternidade. Então, para ajudar justamente as mulheres a direcionarem esse potencial enorme que elas têm. Eu digo mulheres por causa da grávida, né? Mas não é só a mulher, não. O homem também, tá? Os pais nunca podem ser deixados para lá ou se sentirem como se estivessem sido deixados para lá, que não são. Nossa, como a mulher precisa de um apoio nesse momento, né?
nós temos um capítulo também no livro sobre emoções, que eu falo também para os pais, eles entenderem a participação deles. Então, nós precisamos trabalhar juntos para essa melhor possibilidade, tá, que esse bebê vai ter na vida dele. Ah, mas existem tantos problemas. Tá, mas não vamos pensar nos problemas, vamos pensar nas soluções. Tudo que eu estou falando aqui é coisa mais simples, que todo mundo sabe. Agora, por que as pessoas pensam, ah, isso é tão simples, então vamos pensar em outras coisas que são mais importantes? Acho que não tem nada mais importante do que você realmente escolher o melhor para você. A tua paz, o teu equilíbrio, a tua saúde e a saúde do teu filho, né? A saúde da tua equipe familiar, né? Às vezes até do irmão também. Nossa, como precisa realmente de uma explicação, uma outra criança que a mãe está começando a engravidar pela segunda vez, como precisa de uma conversa, como precisa de uma explicação, porque as crianças não têm noção. Nós, pelo menos, temos alguma noção, mas eles não têm noção de nada ainda. Para eles tudo é novidade. Então precisa ser comunicado, precisa ser explicado para esse irmãozinho, né, o que está acontecendo, para ele também participar. Então, nós precisamos levar em consideração todas essas situações para podermos recepcionar esse bebê na nossa vida. Então, que o bebê seja muito bem-vindo, que ele seja realmente acolhido de todas as formas. Como é importante uma mulher que vai explicar ou vai falar para o seu marido que está grávida, né, saber a reação desse marido. Como é importante isso, dela ser realmente também acolhida nesse momento, de ficarem felizes nesse momento, é fundamental. Então, isso tudo precisa ser estudado antes, porque ninguém vai ser surpreendido, né? Por isso que nós falamos tanto semana passada sobre a mãe ser bem-vinda, porque ela precisa também ser trabalhada antes de ter essa gravidez. E aí, quando ela sabe que isso aconteceu, que está acontecendo, nossa, aí realmente é necessário muito apoio, muita força e muita disposição para fazer o melhor sempre. Bom, falei muito. Será que está fazendo sentido tudo isso? Você tem alguma coisa aí, Marcelo, que você possa me dizer, que eu tenha que perguntar, que responder? O pessoal está gostando aqui. Eu não estou vendo ninguém. Eu não estou vendo ninguém aqui. O pessoal está dizendo que está aprendendo. Nada. Deixa eu abrir Meu aqui computador que eu vou te dizer. Nada. Estou no Instagram. Mas não estou vendo nada, não estou vendo o chat hoje de jeito nenhum. Bem que eu gostaria de estar gravando o chat, mas pelo que eu soube, não passa fica. Passa umas bolinhas pro lado assim, ó. Vê se você mesmo não aparece aqui. Eu só estou perguntando o endereço do consultório. Olha, endereço do consultório. Está É. tudo na bio, tá? Bio é aquela partezinha mais escurinha que tem lá em cima no Instagram. Se vocês clicarem ali, vão ter os links todos para vocês entrarem no livro. Aliás, tem que falar sobre isso. Para vocês verem o livro. Publiquei aqui no caso, o WhatsApp. Isso. Porque nós fizemos um grupo de WhatsApp, tá? Pensando principalmente nessas mães de primeira viagem, como o pessoal fala. Mas não é só para elas não, gente, tá? Para quem quiser se interessar sobre o assunto, pode entrar no WhatsApp e fazer perguntas, né? Pelo menos escrevam as perguntas e eu, de vez em quando, eu aviso para vocês que eu vou responder, tá? Eu procuro responder sempre que eu posso, mas não é sempre que dá. Então, quando eu consigo, eu aviso, olha, vou abrir o grupo tal momento. Essa semana, eu tive até um problema, que eu não consegui abrir o grupo. Eu não soube abrir o grupo, mas agora eu acho que eu aprendi. Então, não vou ter esse problema mais, tá? Mas aí eu abro o grupo e respondo. É o maior prazer, a maior satisfação que eu tenho de conversar com vocês. Mas só nesses momentos. Mas pelo menos vocês fiquem lá e fiquem atentos para quando eu avisar que eu vou abrir o grupo. Porque normalmente eu aviso com antecedência, tá? Um pouquinho de antecedência, pelo menos um dia ou pelo menos amanhã eu aviso, olha, de noite eu vou abrir, tá? Então aí nós vamos conversar, mas deixa eu continuar. Então ali nos links tem o WhatsApp e tem
Tem também um negócio ali sobre sugestões de alimentação complementar, mas isso é para mais tarde, tá? Mais das mães que se interessarem, para as crianças maiores. Depois nós vamos conversar sobre isso. E tem também tudo, né? Instagram, Facebook, que mais? TikTok, que mais? Pinterest. Pinterest, Canal tá? do YouTube. YouTube, tá tudo lá. Tá bem legal. Então, tá, né? Alguns vídeos lá. Então, aí ele tem feito uns negócios lá de uns cortes, está inventando moda aqui a beça, mas eu estou gostando da história. Então, nós temos que aproveitar o nosso tempo, né? Então, eu quero falar para vocês uma coisa que nós pensamos, o que nós vamos fazer hoje, né? Então, hoje, aí nesse link mesmo, né? Se alguém se interessar pelo livro, ele está à disposição de vocês, mas hoje, com essa live, com 50% de desconto, tá? Se alguém quiser, é só entrar aí e falar que quer. Depois nós vamos entrar em comunicação com vocês e para enviar o livro para quem quiser, tá? Até meia-noite de hoje, não é isso? Igual Cinderela, né? Até meia-noite, tá? Hoje o livro está com 50% do valor que tem lá, inclusive na editora, né? Tem a entrada para a editora? Não sei. Eu botei um site aqui. Pois o site, então, também tem editora. Porque na editora eles vendem também, né? E aí hoje está por 50%, tá? Do valor da editora, ok? Então, podemos continuar, então? Tá. Então vamos continuar, vamos pensar mais um pouquinho, tá? Aí o que acontece, né? O neném, no livro, tá? Estou falando do livro. O bebê, no caso eu não falo neném, o bebê. Né? O bebê é um ser muito importante, que por sinal ficou sempre de letra maiúscula de propósito, tá? Isso daí foi uma decisão que o meu pai, quando leu o meu livro, falou: Eliane, você decide, o bebê vai ser com letra minúscula ou letra maiúscula? Não, com letra maiúscula sempre, porque ele é muito importante, então é por aí, tá? Então não estranhem também se estiverem vendo o bebê com letra maiúscula, mas é porque foi de propósito, tá? Ele se impôs, tá? Que história é essa de não falar nada? Eu agora vou falar. Então eu comecei a escrever tudo que eu percebi. Então essa imposição, né, com a criação da vida do bebê, tá? Essa independência e essa vontade que ele tem de se mostrar para o mundo, nós aproveitamos, no caso, para compreender e falar com palavras um pouquinho mais compreensíveis para os adultos, né? Porque já que eles, olhando para o bebê, não entendem, que as pessoas costumam falar assim, bebê tem, como é que é o nome? Manual, né? Bebê tem manual, porque eu não entendo nada. Disse, procura entender. Então, olha para o teu bebê, procura, não é interpretar, é perceber. Perceber e realmente entrar nesse mundo do bebê, entendendo as suas necessidades, a vontade que ele tem de compartilhar, né? De se comunicar, não só com palavras, mas de se comunicar de tudo quanto é forma. Ele, a todo instante, ele está sentindo coisas diferentes e tudo muito rápido, gente. O bebê realmente é rapidinho, sabe? Então nós temos que ter essa facilidade de dinâmica, né? De ser dinâmicos também com eles. Como eles são, vai ser difícil, porque nós não aguentamos. Porém, nós temos que perceber e respeitar essa rapidez deles, né? Respeitar e aproveitar. Porque do mesmo jeito que eles são rapidinhos, eles dormem bastante. Então, nesse momento, pelo menos nós temos uma trégua, né? Um descanso. Eles dormem bastante, por quê? Porque estão com os hormônios do crescimento ali a todo vapor, que dá um sono muito grande. Isso é bom. Aí depois que crescem mais um pouquinho, começam a diminuir um pouco o sono, né? Querem ficar acordados, ligados, prestando atenção em tudo. Então, nós precisamos aproveitar esses momentos para falar com eles. Falar o quê? O que eu vou falar? Porque eu falo para as mães lá no consultório, né? Conversa com o teu bebê. Aí elas ficam olhando para mim. Eu digo, não, é para ele. Olha nos olhos dele. Aí elas olham. Fala. Aí elas não sabem o que falar. Aí só ficam naquela história de bonitinho, não sei o quê. Que é lindo, ele é. Só que não é só isso que você tem que falar. Você tem que falar o que você tiver vontade. O que você quer ensinar para o teu filho. Agora, naquele momento ali,
Não tem que esperar chegar em casa, não tem que esperar qualquer outra oportunidade. Naquele momento que ele está prestando atenção para você, você fala. Às vezes o bebê não presta atenção. Ele está realmente pensando em alguma outra coisa, porque olha às vezes através de você, tá? Não presta atenção no que você está falando. Não é o momento, porque senão vai perturbar o bebê, né? Porque muitas vezes os bebês, eles viram o rosto, não querem saber. Aí eu falo para as mães, procura o olhar dele, procura esse contato, procura se comunicar, se conectar com esse bebê. Aí quando eles descobrem a mãe, eles ficam encantados. Às vezes eles fazem isso mamando. Aí começam a rir em vez de mamar. Aí nós temos que conversar com eles para que eles possam mamar, porque o peito é coisa séria, não é para ficar brincando. Tudo isso tem que ser ensinado. E esse ensinamento é para o resto da vida, gente. É para o resto da vida que você já está colocando limites, você já está colocando o teu limite com carinho, bem melhor do que outra pessoa sem carinho fazer isso pelo teu filho mais tarde, né? Então ele já vai te respeitando, ele já vai compreendendo o que você quer dizer da tua maneira, porque por enquanto ele conhece o teu coração, as batidas do coração, a sua respiração. Ninguém vai enganar um bebê. Se a mãe estiver ansiosa, o bebê fica ansioso, por quê? Não é porque ele quer te perturbar, é porque ele percebe que a mãe dele, que é a segurança que ele tem, está notando alguma coisa que deve ser perigosa. Então ele também fica. Aí o que a mãe precisa fazer? Acalmar esse bebê, dar realmente esse ponto de apoio para ele, de equilíbrio, para que ele se sinta seguro. Isso é fundamental, essa segurança. Dentro do útero, tá? Nossa, como isso é importante. Mesmo se o bebê ainda não estiver com movimentos e tudo mais, ainda está naquela fase de formação, né? Antes que a mãe possa percebê-lo, ele já sente qualquer um desses abalos que a mãe possa ter. Por isso que é tão importante nós cuidarmos dessa mãe com todo amor e carinho, como se fosse realmente uma joia preciosa, uma joia rara, tá? Porque ela é, né? Está realmente num momento super especial, criando uma vida. Então nós precisamos dar esse apoio para essa mãe, tá? E ela dar esse apoio para o seu filho, porque muitas vezes os bebês sentem medo dentro do próprio útero, que ainda estão protegidos, mas eles sentem essa insegurança da mãe, eles sentem todas essas dificuldades que possa ter no ambiente. Não é para a mãe ficar enclausurada, não, é para ser feliz. Tão simples, né? Tão simples, ser feliz. Só isso que precisa. E se você realmente for feliz intensamente, não deixa que realmente fique só um pouquinho esse sentimento em você. Deixa que ele realmente, sabe, tome conta de você, para que te envolva, para que te ajude nessa criação do seu bebê. Isso é muito importante. E o pai também, logicamente, vai participar disso tudo e vai ajudar essa mãe também a participar. Sabe, existe a Chantala, não sei se vocês conhecem, né? Eu falo também no livro sobre isso, mas falo mais até depois, quando o bebê já nasceu, mas também existe Chantala para grávidas, tá? A Chantala é massagem que você pode fazer nesta mulher, no caso, quando está grávida, aí no caso o pai fazendo a massagem, né, para que ela possa se harmonizar, para que ela possa respirar melhor, para que não sinta tantos incômodos que às vezes ela sente, principalmente quando a barriguinha já está bem grandinha, não tem posição para deitar, para poder ficar, né, mesmo sentada, é uma coisa difícil. E com a Chantala, ela sente alívio, e esse alívio com certeza vai refletir no bebê, até mesmo na hora do parto. Aliás, também é bom falar sobre isso, né? A hora do parto tem que ser conversada com o bebê. Você pode conversar com o teu bebê para que ele possa querer um parto natural, né? Normal, que eu digo que não é um parto distóxico, né? Um parto com problemas, com dificuldades. Problemas podem existir, mas você pode também dar essa confiança, essa segurança para o teu filho, para que ele possa, sabe, nascer naturalmente. Isso, tem muitos trabalhos sendo feitos atualmente, né, sobre isso, e você pode ter ajuda também de pessoas
para que você tenha esse parto normal, mas o principal trabalho é seu. O seu trabalho de harmonização, de paz, de segurança, de felicidade. Todos esses sentimentos bons que nós achamos tão simples, mas que precisam ser realmente utilizados nesse momento especial. Tá? Então não vamos deixar de prestar atenção nessas coisas simples, porque o bebê é simples também, só que ele aproveita tudo o que ele tem de potencial para o melhor que ele pode. Que por sinal ele faz mesmo isso, tá? Se ele precisa de algum nutriente, se ele precisa de alguma coisa que existe no corpo da mãe, ele pega. Ele pega tudo que ele precisa, tá? Se a mãe não tiver, a mãe é que vai sentir falta, né? Agora, se a mãe não tiver para dar para ele também, aí os dois com certeza vão sentir falta. Então, o que eu estou falando? Por exemplo, vamos falar do ferro que nós falamos semana passada. Se a mãe não tem ferro suficiente, tá? Para não ficar com uma anemia, né? Mas o bebê precisa do ferro para produzir as hemácias, para poder crescer, fazer as células do corpo dele. Ele vai pegar tudo que ele puder dessa mãe. E a mãe vai ficar realmente precisando muito mais, tá? Agora, se nenhum dos dois tiver, ou se a mãe tiver muito pouco, ela também não passa as reservas para ele, que ele pode ter depois que nascer, nos primeiros meses. Então, é fundamental, realmente, a mãe se cuidar, tá? Esse negócio de dizer, não, agora eu tenho que pensar no meu filho, não vou pensar em mim, não é por aí. Não é egoísmo isso, muito pelo contrário. Você só vai poder fazer alguma coisa pelo seu filho, ou por qualquer outra pessoa, né? Se você estiver bem, tá? Então, não adianta ficar com essa ilusão de que é super mulher, que pode qualquer coisa, porque não é assim. Você está numa fase delicada, sensível e precisa de toda a atenção. Pode fazer o que você quiser, que você se sinta bem, mas sem forçar uma situação que você não consiga. Então, não tem que ficar envergonhada com isso, mas também não tem que se aproveitar, não, tá? Tem que fazer as coisas com responsabilidade, né? Maturidade. Principalmente sabendo que você está ensinando ao teu bebê isso também. Se começar a fazer ao contrário, começar a ficar cheia de vontades, né? Vai começar a dar essa informação para o teu filho. Tá? Então existem os desejos da gravidez? Com certeza. Por quê? Porque a mulher, ela muda muita coisa em relação ao que ela tem vontade. Porque existe de fato a interferência de um outro ser, tá? E de uma outra situação, de um monte de hormônios. Então muitas coisas podem ser diferentes. Você pode ter vontade. E não tem problema nenhum você dizer que tem vontade de alguma coisa, tá? Mas só não vai fazer uma exigência descabida, que não possa realmente ter condições, né, de conseguir. Então, tudo tem que ter muito bom senso e sinceridade, né, gente? Sinceridade de propósitos, sinceridade no que você está falando, no que você está fazendo, porque isso é a melhor forma de você realmente ser feliz, porque senão, depois você mesma não vai se sentir bem com isso, tá? Então, nós precisamos prestar atenção também nesse detalhe. Vários detalhes, né? Temos que prestar atenção em cada detalhe. Então, a comunicação é possível, tá? É saudável e é curativa. Muito importante isso. Ó, a Priscila Barreto tá falando assim, doutor, quanto tempo, saudade. Você falava isso comigo quando eu reclamava que ela era chorona, kkkk. Mandava eu conversar com ela. Sofia, acho que é Sofia o nome dela. Sofia, ai, que legal a Sofia. Priscila Barreto. Que ótimo. E temos que pensar nos outros bebês, né? Já está mais do que na hora, né? A Sofia já deve estar bem grandinha, né? Não sei com quantos anos, mas eu tenho muitas Sofias, mas essa daí eu acho que eu sei quem é essa. Entendeu? Mas é aquele negócio, temos que pensar, né, nas possibilidades. Já tenho algumas, olha, eu já tenho algumas mães que foram minhas pacientes. Não é sensacional isso? Eu essa semana mesmo atendi uma, que a mãe perguntou pra mim, doutora, quantos anos você está aqui na maternidade? Eu disse, 23. Você tá vendo? Eu não falei pra você? Ela foi a tua médica. E tava lá com o nenenzinho de 3 meses. Então, que, por sinal, eu tô até preocupado com esse bebê. Vamos ver se eu vejo ele na quinta-feira, né? Não era 3 meses, não, 2 meses. Eu falei pra ela voltar.
Mas são essas coisas que nós temos que fazer sim. E aí muitas pessoas falam às vezes que as crianças ficam mal educadas por causa disso. Lógico que não. Se você for sincera, ensinar a tua filha o que você quer, o teu filho o que você quer, ele vai ficar muito bem educado, porque vai compreender que você o respeita e vai te respeitar. E aí cria realmente esse laço fundamental, sabe, de respeito, né, de dignidade, de tudo de bom pro resto da vida, que ele vai depois encarar esses aspectos todos mais difíceis na vida dele, mas já aprendeu com a mãe dele como fazer da melhor forma, tá? E se sentir respeitado, que é fundamental. Então, vamos pensar agora no que eu estava falando, na do curativa, tá? Curativa por quê? Porque muitas coisas também podem ser curadas através desse comportamento que você possa assumir, tá? Um comportamento de positividade, de realmente de um bom relacionamento com esse teu bebê, tá? Eu falei do receio que as crianças têm, às vezes, né? Muitos problemas, às vezes a mãe passa no início, porque a criança pode sentir insegurança, tá? Vários problemas que possam ter em casa. Agora, o que você vai fazer se você tem essa insegurança? Você vai fazer o melhor que você puder, mas que você seja sincera também nisso. Você estará fazendo o melhor que puder. Não se culpe de nada, tá? Que você não possa fazer. Por quê? Porque a responsabilidade existe para os outros também. Então, você vai fazer o melhor que você pode. Aí eu estou falando para as mães, mas os pais que também prestem atenção nisso, porque a responsabilidade também existe para eles, tá? E isso daí, eles depois vão precisar encarar de frente também. Não é ninguém que vai julgar ou condenar, mas eles próprios, eles vão ter essa responsabilidade na cabecinha deles. Então é muito importante que eles aproveitem a chance que eles têm para poder fazer o melhor por esse bebê, que a responsabilidade também é deles, tá? Dos dois, né? De todos, no contexto da vida do bebê, tá? Então, muitas doenças, às vezes, que não são só vindas, né, geneticamente, mas que têm a formação durante o parto, né, pode ser evitada com essa conversa. E aí eu lembrei agora, e vou falar porque eu me lembrei, né, do alcoolismo, que é tão importante, né, da gestante, de jeito nenhum, né, pensar em beber qualquer coisa, tá? Porque tem uma relação direta, né, na formação do bebê, o álcool, né, que é a síndrome alcoólico fetal, que é tão importante de ser evitada. Isso pode ser evitado. Então não há necessidade disso. Então que prestemos atenção nessas situações, tá? Principalmente a grávida. E em relação ao livro, né, vamos continuar falando do livro, eu peguei aqui alguns dizeres da minha médica, inclusive, né, que ela está falando aqui no prefácio, tá? Depois, é prefácio, né, o nome do negócio, deixa eu ver. Rapidinho, a Priscila falou que a Sofia já está com 5 anos. Ah, é? E que ela levava ela na maternidade. E o Marcelo Baiense está te dando parabéns aqui. Ai, obrigada, Marcelo. Marcelo me ajudou muito também no início, mas agora as coisas estão acontecendo, Marcelo. Então, deixa eu ver aqui. Palavras relevantes. É mesmo o prefácio, né, que a Andréia fez. Então, ela escreveu algumas coisas que eu achei interessante falar para vocês. É que, por exemplo, no livro, né, existe todo um acalento para os pais, né, porque ajuda nessas inquietações e na perplexidade perante o milagre que é o bebê. Eu achei isso tão lindo e realmente é verdade, porque eu tive vontade mesmo de fazer isso. A vontade que eu tenho de segurar vocês no colo, né, porque eu acho que realmente essas grávidas são tão lindas lá na maternidade. Eu fico encantada com elas, com aquelas barriguinhas, sabe? Com aquela vontade que elas têm de realmente fazer o melhor. Então, a vontade que eu tenho é realmente de orientar, de segurar no colo, né? Como eu falo. E se eu pudesse também levar os bebês todos para mim, mas não dá. Então eu falo para elas, eu tenho uma coleção de bebês. Quando eu vejo aqueles bebês
tão lindos, né? Puxa vida, isso daí dava vontade de ter uma coleção. Aí elas falam para mim, nossa, não, pelo amor de Deus, nem pensar, isso aqui é o último. Mas é uma coisa que realmente dá vontade, né? De nós curtirmos, aproveitarmos muito esses bebês, que são muito lindos mesmo. É um verdadeiro milagre da vida, mas que muitas vezes traz inquietações, né? Sustos, perplexidade, né? E nós precisamos raciocinar e pensar sobre isso, e principalmente filtrar para o bebê, tá? Então, o livro, no caso, responde algumas dúvidas, tá? Que as mães ou os pais podem ter. Isso eu estou falando até porque algumas pessoas, algumas mães que leram, falaram para mim que ajudou bastante a leitura do livro, né, para elas, porque orientou em muitas coisas, em alguns detalhes. Isso é interessante, porque quando eu estava aprendendo a orientar, né, as mães, principalmente na parte de amamentação, lá no Hospital de Bom Sucesso, nós fizemos um curso, e as pessoas lá falavam para mim que eu era muito ansiosa, porque eu queria falar muita coisa para as mães. Celiane, uma coisa só, uma informação só, quem disse que eu aguento? Entendeu? Eu falo muita coisa de uma vez só, ou às vezes elas não conseguem captar. E aí eu comecei também a escrever por isso, porque no livro, pelo menos, eu pus tudo que eu tive vontade. Quer dizer, tudo não. Só comecei, tá? Porque agora eu estou cheia de ideias. Nós estamos pensando em fazer um audiolivro, um audiobook. E no audiobook, a minha intenção, hoje, por sinal, né, que eu falei que eu estava com intenção, era de ler uns pedaços do livro e explicar por que eu escrevi aquilo. Entendeu? Porque tem tanta coisa na minha cabeça, né, de explicação, e aí eu poderia falar no livro, no audiobook. Vai ficar legal, eu acho que vai ficar muito interessante. Ele está em formação, está em gestação, tá? Ah, tá. Não, os comentários não estão. Ah, tá. Olha só, quem é? Eu não sei quem é. Souza Analice da Costa. Seu trabalho não é só com o bebê, é com toda a família. É verdade, eu procuro fazer isso, porque afinal de contas a família faz parte, né, do contexto. É um trabalho em equipe, né? Então nós precisamos realmente trabalhar todos, inclusive os avós, os tios, os amigos. Nossa, tem tantas crianças, né, que realmente tem muitos amigos que fazem parte. Tamashi, é normal sentir medo do futuro, já que esse bebê vai depender de mim para tudo na vida? Ora, com certeza. Mas não que ele vai depender de tudo. Esse bebê, no útero, por enquanto, ainda está precisando de você. Depois ele vai ficar independente. Mas lógico que é normal, porque você fica preocupada de fazer o melhor. Mas aí é aquela história, né? Os pensamentos ruins, eles podem vir na cabecinha, tá? Mas não vão ficar na cabecinha. Vamos sair daqui, tirar os pensamentos ruins e mandar embora. E colocar algum pensamento bom no local. Porque se você não puser, vai voltar outro pensamento ruim. Isso serve para tudo, inclusive para ensinar o bebê, né? Você, por exemplo, ensina para o bebê, não pode fazer isso, mas tem que ensinar o que pode. Senão, a criança não vai entender e vai fazer 10 mil vezes aquilo que não pode, para ver se a mãe e o pai têm a mesma reação, né? Então, nós precisamos prestar atenção nisso. Vamos lá. Trabalhei com a senhora na maternidade, Alice Souza da Costa. Ai, meu Deus, eu quero saber quem é você. Eu acho que é esse o nome mesmo, Alice Souza. Viu o que a Sabrina falou? Aí? Tamashi? Não. A Sabrina? Se você subir aí, você vê. Tem Sabrina, assim, como é que eu subo? Meu filho era seu paciente, hoje ele já está com 13 anos. Agora é meu segundo filho. E seu paciente também, pediatra excelente. Como é que eu subo aqui? Arrastando assim. Não vai. Aí apareceu um monte de letra. Não deu certo. A Tamashi está perguntando uma coisa que eu realmente... Isso aí é para depois, mas eu posso falar, Tamashi. Posso dar a chupeta pro bebê. Olha só, vamos raciocinar, tá? Se você tem uma maternidade cheia de bebês chorando, tá? Com um médico lá que, coitado, tá fazendo um plantão, que tá sozinho e não sabe o que fazer. Você vai acalentar aquele bebê e vai botar uma chupetinha, tá? Mas nesse caso, agora um bebê que está no colo da mamãe, tá? Que ama demais esse bebê, que está fazendo de tudo para que ele tenha a melhor vida possível. Aí vai tampar a boca do bebê, por quê? Se o bebê falar ai ou se chorar um pouquinho. Se ele está chorando, é porque está pedindo socorro, gente.
ele está pedindo ajuda, é como ele consegue se manifestar. Então você precisa, tá, saber o que ele quer. Tá? Se for trocar fralda, se ele está sentindo alguma coisa, se ele está sentindo fome, não é simplesmente tampar a boca do bebê. Então elas chegam às vezes lá na consulta e põem logo a chupeta. Assim, não, tira, deixa eu ver. Aí o neném olha para mim e dá um sorriso. Eu disse, olha, ia perder esse sorriso. Aí muitas vezes elas falam, eu pergunto, por que você está botando a chupeta? Ah, para ele ficar quietinho. Criança não vai ficar quietinha, não vai ficar quietinha, ele quer prestar atenção em tudo, tá? Então não é para tampar a boca, deixa o neném falar. Às vezes eles ficam conversando comigo, falando mesmo, sabe? Algumas coisas, não palavras, mas do jeito deles, que se você tampar a boca, eu não vou saber. Eu não vou perceber qual é a atitude que ele vai tomar, dependendo do que eu estiver fazendo, entendeu? Então eu preciso me comunicar com ele sem nenhuma coisa atrapalhando. Além da chupeta ser realmente uma falsidade no caso, né? Porque você dá alguma coisa para ele chupar que não tem leite, não tem nada. É só para ficar chupando ali, para ficar quieto. Muitas vezes elas colocam a chupeta e o neném não está nem chorando, gente. Entendeu? Mas põe por causa de hábito. Aí eu falo para elas, tira essa chupeta e esconde de você, porque senão você vai ter a tentação de botar novamente na boca, né? E aí você indo, pensando mais além, você já está criando um hábito também, que depois, mais tarde, essa criança pode até precisar de alguma coisa, tipo um cigarro, para ficar mais calmo, né? É isso que você quer para o teu filho? Não, né? Então, nós temos que pensar muito nisso, resolver os problemas, sabe, logo que eles pedirem socorro, tá? Sem precisar mascarando, se você tiver possibilidade. Então, se você tem ali condições de ficar com o teu bebê, não há necessidade de fazer isso. Muito pelo contrário, o peito resolve tudo sim, tá? Isso depois nós vamos falar também sobre o peito resolver, mas também tem que ter um pouquinho de disciplina, porque até a amamentação, assim, sem você perceber como você está fazendo, a livre demanda, tá? A livre demanda tem que ser compreendida. Nós vamos falar também sobre a livre demanda. Eu já estou falando, então vou falar logo de uma vez, né? Então, o bebê, por exemplo, no início, ele não sabe o que ele quer, né? Quando ele quer, como é que vai ser, que o peito sai leite, nem isso ele sabe, às vezes ele não reconhece o peito, né? Então, é importante que você mostre que ali é a solução dos problemas dele. Se ali é a solução dos problemas dele, sempre que ele tiver algum problema, ele vai querer mamar. Tudo bem, ele está começando ali a ter um referencial, tá? E uma segurança com o peito. Isso seria a livre demanda, você oferecer sempre o peito quando for necessário. Só que aí depois eles começam a ficar espertinhos, tá? Eles começam a ficar saciados. Aí nós temos que prestar atenção até como é que nós vamos continuar com essa amamentação, para que a amamentação possa aumentar o leite da mãe, para que o bebê possa ficar saciado. Tudo isso tem todo um esquema que eu vou explicar isso com calma. Aí o que acontece? Você começa toda hora a fazer a vontade do bebê. Aí dá só uma mamadinha e para. Isso não está certo. Isso aí já é falta de educação. Então, como é que você vai perceber isso? Você presta atenção no teu filho. E você seja honesto também com ele e não tampe a boca do neném, porque não dá certo, né? Então tem que ser toda uma comunicação. E uma avaliação com o pediatra, lógico. Se o bebê estiver precisando mamar, nós temos até que insistir para que ele mame mais, para ganhar peso, né? Então tem tantas coisas para se falar e se pensar, mas em relação à amamentação, né? Que é importantíssima, vou agora falar outra coisa que eu me lembrei, que a mulher já tem que ser preparada desde antes do parto, lógico, né? Muito bem preparada emocionalmente para isso. Por quê? Porque é totalmente natural amamentar. A maioria das pessoas tem condições de amamentar, das mulheres têm condições de amamentar. Então, muitas crenças, às vezes, que incomodam, que atrapalham, né, realmente dificultam essa amamentação. Então, isso aí tem que ser trabalhado antes, tá? Que aí ajuda bastante. Deixa eu ver aqui. Está travando? Está travando. Acho que é da conexão dela mesmo. Olha, eu não sei, Viu que a Val fazer aí? isso com você. Não vi. A Val Martins, adorei te encontrar aqui, doutor. Que bom. Val N. Martins. A Val? Amo o seu atendimento, paciência e dedicação com o meu pequeno aqui em Xerém. Que legal. Paciente sua lá de Xerém. Muito bom.
Eu agradeço muito a vocês, tá? Gostaria de ver... peraí. Instruções de assuntos para as lives? Ah, tá. É isso aí. Eu pedi. Tá. Eu gostaria de ver tudo que vocês escreveram, mas realmente não consegui ver. Entendeu? Tô te comunicando tudo. Ah, tá. Então tá bom. Que ele me deu a pista aqui. Que eu gostaria de saber de vocês se tem alguma ideia ou vontade, né, de assuntos para as próximas lives. Eu tenho uma opção de ideias, mas se vocês tiverem, com certeza nós vamos fazer de acordo com a vontade de vocês, tá bom? O Alexandro Pereira Neto também está te dando parabéns. Obrigada, parabéns para vocês dois também, para a Rosa. Estou adorando a ideia de vocês, tá? E se a Rosa quiser amamentar, né, a Maria tá escrevendo ela aí. Também pode, tá? Tá vendo a Rosa Maria escrevendo? Não, Rosa Maria, sobe o teu paciente Xerém. Sobe o quê? Ah, tá falando aí. Não vi. E o Alessandro também. Vocês também. O Alessandro foi, a Rosa foi. Eu posso falar, Alessandro? Vou falar, porque eu fiquei muito feliz. Vou falar. Eles estão agora encomendando um bebê, tá? E até uma mãe que adota um bebê pode amamentar também, tá? Porque ela tem a mama, ela pode também amamentar. É todo um trabalho que tem que ser feito de estímulo e tudo mais, mas é bom que ela saiba disso. É fantástico. É fantástico. A amamentação é maravilhosa. Tá? Então, olha só, não falei nem metade que eu tinha que falar. Olha, você pode falar assim. Já falei. Já falei. Porque, olha, é bom demais. Então a gente tem que falar, porque isso daí, de repente, até anima outras pessoas a fazerem, né? Porque existem todas as situações e existem crianças precisando, com certeza, de uma mãe e de um pai que amem muito a ele, né? Então, e esse bebê, com certeza, vai ser encomendado para vocês e ele já está percebendo isso, né? Porque as coisas não acontecem mesmo por acaso. Fantástico. Então, vamos lá. Nós temos que, no livro, né, que a Andréia falou, né? A Andréia, outra Andréia, que ela falou no prefácio, né? Responde às dúvidas e vai desbravar o afeto das linguagens não verbais. Eu achei isso muito legal, que ela falou isso. Isso está escrito no prefácio, tá? Que realmente a linguagem não verbal, né, também precisa ser compreendida. E já que o neném não fala, que por sinal, nós já até dissemos por que ele não fala, né? Porque os adultos não escutam, né? Então vamos ver se os adultos pelo menos prestam atenção no que eles demonstram, tá? Tudo bem. Então deixa eu falar, eu vou deixar depois para falar isso, depois, tá? Que eu gostaria também de saber perguntas de vocês. Você vai ter que fazer outra live, hein, doutora? Para falar desse mesmo assunto. A gente tem um bocado de coisa que ficou... vai ter sempre. Mas é aquele negócio, vamos continuar falando, mas eu gostaria de ter um tema para falar para que vocês fizessem perguntas de acordo com o tema. Então, semana passada nós fizemos Bem-vinda Mamãe, essa semana Bem-vinda Bebê, por quê? Que nós estamos analisando esse início da vida. E agora vai ter uma infinidade de assuntos, porque vai ter justamente essa comunicação da mãe com o bebê, do pai com o bebê, de toda a família com o bebê, do bebê prestando atenção, estou falando agora o que tem no livro, do bebê prestando atenção num outro bebê que está sendo examinado lá na maternidade, porque aqui no livro tem muita coisa sobre a maternidade, tá? A maternidade que eu trabalhei esses anos todos, né? Vocês, não sei se aqui tem alguém que é prova do teatro que nós fazíamos, né? Na Semana da Amamentação, pegava 9 voluntários para a gente fazer o teatro, de 2 mães amamentando, né? 2 que... uma que sabia de tudo e a outra que tinha dificuldade de tudo. Então, nós fizemos esse teatrinho, que é muito legal. E tem muita coisa ali que explica, inclusive, sobre homeopatia, que eu expliquei também, como prevenção de doenças, tá? Que é o que eu mais acho importante, né? A prevenção. Tá? Tratamento, tudo bem, é necessário, mas a prevenção é fundamental. E muitas coisas a gente pode notar justamente nos bebês, observando, conversando com eles. Tá? Então, eu não sei se vocês lembram, mas eu falei antes que se alguém se interessar por mais conteúdo do livro, nós vamos conversar esse tempo todo sobre o livro, mas se alguém quiser o livro físico, hoje ele estará à disposição de vocês por 50%, tá? Como um presente, tá? Quem quiser até meia-noite,
é só se manifestar em qualquer lugar aí que se comunicar comigo, tá? Que aí nós vamos providenciar para vocês. Aí vamos ver o endereço de vocês e tudo mais para vocês receberem o livro, tá bom? Mas vamos continuar falando sobre o livro, sim. Mas se tiver algum tema que vocês queiram, podem entrar no WhatsApp, no grupo, e falar lá no grupo ou no Instagram, onde vocês quiserem. Nós vamos tentar. Se por um acaso aqui, pelo WhatsApp, direto, contato direto. Agora. Ótimo. Então também pelo WhatsApp. Que WhatsApp é esse? O WhatsApp nosso da Infinity para fazer. Ah, tá, da Infinity, tá. Então ele vai colocar um outro WhatsApp aí, que não é esse do grupo comigo, tá? Mas façam as perguntas de vocês, que eu vou fazer o melhor que eu puder para responder. Pode mandar por direct, tá bom? deixa eu mandar por direct. Ah, era isso que eu tinha esquecido. Mandar por direct, isso é bom, porque aí eu posso responder também pelo direct, tá bom? É só aquela setinha que tem aqui embaixo, né, no Instagram, faz a pergunta e manda pela setinha, não é isso? Então, o livro, no caso, tem essa visão holística do bebê, quer dizer, ver o bebê como um todo. Não é só com aquele corpinho piquititinho, bonitinho, não é bonitinho só, tá? Ele tem todo um esquema aí, porque é um ser humano. Isso eu sempre falo com as mães. Ele não é um bichinho, ele é um ser humano. Então, quando os pais perguntam, a senhora acha que ele entende alguma coisa? Se com certeza, se até um animal, você pode conversar e ele entende, tá? Dentro da limitação dele, um ser humano vai entender muito mais, muito melhor do que você puder falar com ele. Então, não se abstenham da palavra, tá? Lógico que vão ensinando, pelo menos ensinando a língua de vocês, né? Por quê? Porque tem tanto bebê que fala uma língua e outra língua também, porque eles aprendem tudo muito fácil. Agora, por que um bebezinho brasileiro vai falar português? Porque os pais conversam. Aqueles que não conversam não vão falar, não. Não vão mesmo. Tem muitos bebês aí que são tidos como autistas ou com algum outro problema porque não tem conversa. Não sabem falar, não sabem conversar, não sabem se comunicar, não sabem nem olhar para os pais. Eu vejo isso acontecer. E realmente é uma coisa que nós temos urgência de disseminar, essa ideia da conversa com o bebê, tá? E eu estou extremamente grata por essa oportunidade, grata a vocês por estarem participando, por me ajudarem também a tirarem dúvidas de outras pessoas, tá? Porque com a dúvida de vocês, também tiramos dúvidas de outras pessoas. Era o que nós fazíamos lá na maternidade, criávamos essa conversa, né? Na hora do meu almoço, nós conversávamos dentro da sala, tem no livro isso escrito. Eu falava para elas fazerem as perguntas e respondia. Então, pretendo fazer isso também, tá? Agradeço demais a vocês, estamos no nosso horário, né? Tá? Então, muito obrigada. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. E eu vou falar para vocês qual vai ser o tema, tá bom? Se tiverem vontade de alguma coisa de sugestão, eu vou respeitar. Senão, eu mesma vou continuar o meu esquema, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite.